Há uma experiência que atravessa a vida de todo cristão sincero. Uma experiência que confunde, dói e muitas vezes assusta. Você reza, insiste, clama, espera. E Deus parece não responder. Nenhuma palavra clara, nenhuma consolação sensível, nenhum sinal imediato. Então nasce a pergunta que muitos evitam formular: Deus me abandonou? Antes de continuar, não tente apressar Deus. Apenas permaneça, porque algumas verdades não são explicadas, são amadurecidas no silêncio. Um dos maiores erros da vida espiritual é acreditar que Deus está presente quando sentimos algo e ausente quando não sentimos nada. Isso não é fé católica, é dependência emocional aplicada à religião. A fé não se fundamenta em sensações, mas, na verdade, objetiva de Deus. A Igreja ensina com clareza que a oração passa, inevitavelmente, por momentos de aridez, de silêncio, de ausência de consolação. Ou seja, o silêncio de Deus não é exceção, é parte normal do caminho espiritual maduro. Aqui é importante compreender algo essencial. Deus, muitas vezes, retira as consolações sensíveis, não para punir, mas para educar. Enquanto a alma é iniciante, Deus frequentemente concede consolações como um pai que alimenta a criança com leite. Mas chega o momento em que esse leite espiritual é retirado, para que a fé amadureça e aprenda a se sustentar, não no sentir, mas no confiar. Isso não significa que Deus deixou de consolar. Significa que ele se recusa a ser reduzido à consolação. A consolação é um meio, nunca o fim. A própria Escritura já indicava isso quando falava do alimento sólido reservado aos adultos na fé. Se Deus só estivesse presente quando sentimos algo, ele seria refém do nosso estado emocional. Mas Deus não nos conduz pela sensação. Ele nos conduz pela fé. Se o silêncio fosse abandono, os maiores justos da Bíblia teriam sido abandonados. Mas a Escritura mostra algo mais profundo. O silêncio assume formas diferentes conforme a vocação de cada pessoa. Mas nunca é vazio. Jó perde tudo: família, saúde, dignidade social. Ele clama, questiona, grita, e Deus permanece em silêncio por longos capítulos. Mas esse silêncio não destrói Jó. Ele purifica sua fé. No final, Jó compreende: antes eu te conhecia só por ouvir dizer, agora meus olhos te veem. O silêncio não afastou Deus, aprofundou a relação. Os salmos fazem perguntas que atravessam gerações. Até quando, Senhor? Por que te escondes? Essas palavras estão na Bíblia. Não foram censuradas, não foram suavizadas. Isso nos ensina algo essencial. Sentir o silêncio de Deus não é falta de fé, é parte da fé real, bíblica, madura. Abraão recebe de Deus uma promessa. Depois, recebe um pedido que parece contradizê-la. No caminho para o sacrifício de Isaque, a Escritura não registra nenhuma palavra de Deus, nenhuma explicação, nenhuma garantia, apenas silêncio. E Abraão caminha, não porque entende, mas porque confia. O silêncio não destrói a promessa. Ele revela a profundidade da fé de Abraão. Elias espera encontrar Deus no extraordinário, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava ali. Deus se manifesta no murmúrio suave, no silêncio que exige escuta interior. A Escritura ensina: Deus nem sempre fala alto. Quem não aprende a escutar o silêncio, não o reconhece. No Getsêmani, Jesus reza: Pai,
afasta de mim este cálice. E o céu permanece em silêncio. Na cruz, ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Se o Filho Eterno atravessou o silêncio do Pai, por que imaginar que a fé nos pouparia dessa experiência? A Igreja nunca romantizou o silêncio de Deus, mas também nunca o interpretou como abandono. Ela ensina que o silêncio purifica ilusões muito comuns: a ilusão de controlar Deus, a ilusão da troca, a ilusão do mérito. A oração é dom, mas também é combate. E esse combate se manifesta muitas vezes na perseverança silenciosa. Quando não há gosto, quando não há consolo, quando não há resposta sensível. Deus conduz tudo com sabedoria, inclusive aquilo que não compreendemos. O silêncio não é ausência de ação, é ação invisível. Deus fala de muitas formas: pela palavra, pelos sacramentos, pelos acontecimentos e também pelo silêncio. O silêncio não é ausência de linguagem, é uma linguagem mais exigente. Enquanto Deus fala, ele ensina. Quando Deus se cala, ele forma. Assim como um pai se cala para permitir que o filho amadureça, Deus se cala para nos conduzir à fé adulta. Quando acolhido com fé, o silêncio gera frutos profundos: fé mais pura, amor menos interessado, esperança mais sólida, humildade verdadeira, confiança despojada. Por isso, os santos não fugiram do silêncio de Deus, eles permaneceram, não porque era fácil, mas porque sabiam: Deus não abandona quem ele forma. O silêncio que vem de Deus possui sinais claros. Ele não conduz ao orgulho, mas à humildade. Ele não afasta da Igreja, mas mantém a alma ligada aos sacramentos. Ele não rompe com a caridade, mas purifica o amor. Quando o silêncio gera fechamento, isolamento e dureza, ele não vem de Deus. Nem todo silêncio é pedagógico. Ele se torna perigoso quando leva ao abandono da oração, ao afastamento dos sacramentos, à ruptura com a Igreja. O silêncio de Deus nunca afasta da Igreja. Quando afasta, não vem de Deus. Por isso, nos tempos de silêncio, a Igreja não nos ensina atalhos emocionais. Ela nos ensina fidelidade ao que é objetivo: rezar, especialmente pedindo a ajuda de Nossa Senhora, permanecer na missa, buscar a confissão, acolher a palavra, viver os mandamentos. Antes de concluir, vale um exame silencioso. Tenho permanecido na oração mesmo sem sentir nada? Tenho sido fiel aos sacramentos no tempo do silêncio? Tenho confiado em Deus ou me fechado em mim mesmo? Essas perguntas não acusam, elas orientam. Se você vive hoje o silêncio de Deus, escute com atenção. Você não foi esquecido, você não foi descartado. Você não foi abandonado, você está sendo educado na fé adulta. Deus não se cala porque deixou de amar. Ele se cala porque ama o suficiente para não nos manter na infância espiritual. O silêncio não é a ausência de Deus, é a presença dele de um modo mais profundo. Se esta verdade tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a confiar mesmo no silêncio. E se você vive esse silêncio agora, saiba: a Igreja caminha com você e Deus está mais perto do que você imagina.